Vamos aí para começar a mensagem que Deus colocou no meu coração. E se eu posso dar um título, né? A mensagem que ele falou é coração sincero. E quando a gente fala de coração sincero na Bíblia, eu sempre me lembro de Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. A gente vai conversar um pouquinho hoje, demonstrando a importância da gente viver e manter o nosso coração dessa forma. Principalmente nos dias que a gente tem vivido. Cada vez mais é importante a gente preservar o nosso coração. A Bíblia chega a dizer lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Provém aqui de dentro, que nem eu estava falando aqui na parte das sementes de crescimento. Cara, o nosso coração é a parte mais importante para Deus. Porque a nossa vida, o que determina o nosso caminhar, começa aqui de dentro. A palavra também chega a dizer, a boca fala do que está cheio, o coração. Então, o que a gente tem alimentado, sabe? O que o nosso coração está cheio? E o coração, cara, é muito precioso. E daqui que procede tudo. Tudo na nossa vida começa aqui de dentro. Então, a gente precisa, cada dia mais, buscar ser sincero diante da presença de Deus. É isso que Ele ama, sabe? Se abrir. Mas o Espírito Santo me trouxe, assim, uma indagação, né? Qual é o preço da sinceridade? Ele me trouxe a exposição. Porque geralmente a gente fica meio receoso assim, né, com a pessoa. Caramba, será que eu realmente preciso ser totalmente sincero? O ser humano às vezes tem uma dificuldade de ser completamente sincero. Porque ele fica, caramba, o que vão pensar quando eu falar? Quando eu me abrir, eu vou me expor, como que é isso? Só que a gente não pode ter essa vergonha de se expor na presença de Deus. Ele é o nosso Pai. A gente tem liberdade na presença dEle. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de viver dessa forma. Quando nós somos verdadeiramente sinceros com alguém, nós abrimos aquilo que está oculto, escondido no nosso coração. E só nós sabemos. E nós precisamos ser assim com o nosso Pai. Lá em Isaías 29, 15 ao 16, eu vou ler, não precisa abrir. Lá diz, ai dos que escondem profundamente o seu propósito diante do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras. E dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o olheiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu olheiro, ele não sabe nada? Parece que às vezes a gente esquece e inverte, né? Caramba, eu estou lá sozinho, ninguém está vendo, mas o Senhor tem visto tudo. E Ele necessita dessa nossa cooperação, é um relacionamento. O relacionamento envolve duas pessoas, são duas partes. E o relacionamento com Deus envolve a parte dele, mas a nossa também. Então eu te convido a você viver dessa forma, sabe? Às vezes eu pensava, não, eu sou sincero. Mas será que realmente nós temos sido genuinamente sinceros diante do Senhor? Temos aberto e rendido o nosso coração? Porque realmente não vai ser confortável muitas vezes. Porque a sinceridade vai expor aquilo que está em oculto, aquilo que ninguém está vendo. Mas o Senhor quer saber, o Senhor quer ouvir da nossa parte aquilo que está dentro do nosso coração. Lá em Provérbios 28, 13 ao 14, também não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Lá diz, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Forte, né? Mas é exatamente isso. A gente tem que buscar em todo o tempo, independentemente do que você fez ou deixou de fazer, abrir o seu coração para Deus. E aqui a Bíblia fala, né, num conteúdo de transgressão, de erros, de pecados, que eventualmente a gente vai fazer. A gente foi retirado do império das trevas, do domínio do pecado. Isso quer dizer que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Mas ocasionalmente a gente pode errar, a gente pode vacilar. Isso faz parte da nossa jornada. E quando isso acontece, a gente precisa ser sincero. A gente precisa reconhecer. Caramba, qual é o estado do meu coração? Caraca, será que isso está alegrando o meu Deus? Como que eu tenho tratado e preservado aquilo que é mais importante? A gente precisa preservar aquilo que é mais importante, é o nosso homem interior. É o nosso coração. E ele precisa estar limpo, sabe? Ele precisa ser preservado, para que a gente não venha se corromper com as coisas desse mundo. Isso precisa ser uma prática em nossas vidas. E geralmente quando a gente erra, quando a gente vacila, já vem logo o primeiro apontamento de Satanás, que é a condenação, é a culpa, é a vergonha.
Caramba, se eu me abrir, se eu confessar, o que vão pensar de mim? Quem sou eu? E ele começa a te massacrar. Mas Jesus, ele nunca nos condena. Jesus nunca ele vai apontar para você e falar, caramba, ele vai te dar o braço e te chamar, vem para perto. Eu não te chamei para estar nesse lugar. Eu sou a sua esperança. Comigo você pode. A palavra de Deus diz, maior é o que habita em nós. E a nossa esperança está nele. Mas ele necessita da minha e da sua parte esse coração sincero, esse coração genuíno que confessa, que abandona práticas erradas, que não se deixa levar pelo padrão de viver desse mundo. E a luz, ela precisa ter acesso para que as trevas não dominem. Enquanto o nosso coração está fechado, enquanto a gente mantém isso em oculto, é o lugar exatamente onde o inferno gosta de operar. Porque naquele lugar está tudo escondido, está tudo em oculto. As trevas, elas exercem domínio. Mas quando nós abrimos o nosso coração e nos expomos à verdade, a luz ganha espaço e as trevas somem. E é nesse lugar que a verdadeira cura, verdadeira libertação, verdadeiro perdão. Jesus já nos perdoou de todos os nossos pecados. E é a partir desse lugar da gente se expor e se abrir, que a gente dá liberdade para a atuação do Espírito Santo. Ele é o nosso amigo. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Então sempre saiba que o Espírito Santo está contigo, você não está sozinho. E os sentimentos, eles são enganosos. Um dia você vai achar, estou bem, outro dia não. Mas independentemente disso, a palavra, ela permanece, ela é a verdade. Então nós temos que declarar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso aquilo que o Senhor Jesus diz que eu posso. E com Ele eu avanço, com Ele eu cresço. Independente do que aconteceu no passado, quando ele estava lá com aquela prostituta, né? Todo mundo ali, conforme a lei, realmente eles tinham razão para apedrejar ela. Ela tinha pecado. E é isso exatamente que o mundo faz com a gente, né? Eu falo o mundo através do espírito que governa esse mundo. Que o mundo jaz do maligno, né? Satanás, o acusador. E todo mundo estava apontando, condenando aquela mulher. Mas ele sabia o coração dela. Ele olhou para dentro dela. E Jesus, caramba, na sabedoria dele, ele fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele, com uma só ação, fez todo mundo refletir. Caramba, eu estou julgando, eu estou condenando aquela vida, aquela pessoa. Será que eu estou me colocando no lugar dela? Da mesma forma que ela está pecando, eu também peco, eu também erro. Isso me faz melhor ou pior do que alguém? Não. E ali ele demonstra que o verdadeiro amor dele chama a gente para perto. Um amor que não nos condena, um amor que nos constrange. Lá no início, cara, Deus já estava apontando como Ele ama a gente incondicionalmente. Com Adão e Eva, quando eles caíram. Quando Adão e Eva caiu, a primeira coisa que eles fizeram foram se afastar de Deus. Porque o pecado faz isso, ele te condena, o inferno vem querer te envergonhar. Mas a primeira pergunta que Deus fez para ele não foi, o que vocês fizeram? Ele não falou isso. Sabe o que ele falou? Onde vocês estão? Porque o que ele ama é estar comigo e contigo. Nós somos obra dele, ele nos fez. Fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E ele nos chama a viver essa verdade em amor. Um amor que encobre multidão de pecados, um amor que nos resgatou. E a graça dele nos faz andar em vitória. A graça não é uma desculpa ou justificativa para a gente continuar no pecado. Pelo contrário, é a força e o poder dele dentro de nós que te capacita a andar em vitória todos os dias da sua vida. Então não aceite nada contrário a isso. É possível e nós vamos permanecer firmes até o final. Amém? E eu gostaria, vou pedir para vocês abrirem lá em Mateus 26, a partir do verso 36. Lá, Jesus no Getsemane, ele nos ensina a sermos sinceros, sabe? Diante do Senhor. A partir do verso 36 ao 39, Jesus no Getsemane. Diz lá, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte.
Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: Meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia. Só até aqui. Essa passagem aqui nos ensina como Jesus não tinha vergonha de se expor. Cara, ele era Jesus. Tudo bem que ele era o Filho de Deus, veio em forma humana, então ele estava sujeito às mesmas situações que a gente. Mas ele não teve vergonha de abrir o seu coração. E abriu o seu coração para aqueles que eram seus, aqueles que eram próximos dele. Ele fala com os discípulos: caramba, eu estou angustiado, eu estou triste. Mas isso não determinou a resposta dele perante ao Senhor. Da mesma forma, ele foi sincero com Deus. Ele falou: cara, se possível, Senhor, afasta-se de mim esse cálice. Porque ele sabia o que estava por vir. Mas aqui está o maior segredo. Ele fala, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Conforme o Senhor quer, assim eu decido fazer em obediência. E esse é o maior exemplo que a gente tem que ter, é Jesus. E da mesma forma nós temos que agir. Nós não precisamos ter vergonha de se expor perante ao Senhor. Ele te ama incondicionalmente, independente do que você fez, independente de onde você veio. Ele te chamou e Ele te chama para estar perto todos os dias. E tudo que o inferno e o mundo vai tentar promover é esse afastamento. Mas quando nós somos sinceros, quando nós nos abrimos perante a presença dEle, cara, Ele tem liberdade para agir dentro de nós. E esse é o melhor lugar, é segurança para as nossas vidas. E Jesus mesmo, vamos abrir lá em Filipenses 2, 5, por favor. Jesus pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Filipenses 2, verso 5. Lá diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ter sido retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Essa é a obra que Jesus fez. E aqui nós vemos como Ele mesmo se humilhou, Ele se esvaziou, Ele mesmo se entregou. Ninguém tirou a vida de Jesus, ninguém tinha esse poder. Ele decidiu entregar por amor a você e a mim. Isso é poderoso quando a gente reflete nessa entrega do Senhor. E Ele nos ensina da mesma forma a nos expormos, a nos entregarmos de todo o nosso coração perante o nosso Pai. Ali Ele foi envergonhado, ensanguentado, a pior morte que poderia ter naquele mundo, naquela época, eu creio que até os dias de hoje, é a morte de cruz, o quanto Ele foi humilhado naquele lugar. Mas Ele fez isso para que através de um único e definitivo sacrifício, eu e você fôssemos salvos. E essa salvação é libertação, é cura, é remissão, é perdão, é bênção, é justificação. É quem nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus. Então que você tome posse dessa verdade. Que você não aceite uma condenação do inferno, ele apontando algo contrário. Porque o que basta para nós é o que a palavra tem a dizer. E essa obra ela é definitiva, ela não foi em vão. E ela precisa ser o nosso alimento todos os dias. Amém? E a gente precisa, cara, todos os dias aprender a viver dessa forma. Como Jesus era, um coração que não tinha vergonha de se expor ali. Ele pagou esse alto preço e Ele nos ensina a andar dessa forma também. Precisamos ser sinceros todos os dias diante do nosso Pai. Mas para que isso aconteça, antes de tudo, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Olhar para dentro de si, Isso às vezes não é fácil, é muito mais fácil quando a gente aponta para o outro. Caramba, o outro tem que mudar, olha lá, está vacilando, olha o que ele está fazendo. Tá, e você? Qual tem sido a sua parte? Você tem aberto o seu coração para ser mudado, para ser aperfeiçoado? A gente precisa estar realmente disposto a viver isso.
Isso significa reconhecer a nossa condição atual, o estado do nosso coração. E Davi era esse homem que, independentemente do que acontecesse, dos erros, do vacilo que ele cometia, ele decidia se abrir e se expor na presença de Deus. Lá em Salmos 32, eu vou ler aqui para vocês, no verso 2 diz: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Ou seja, aquele que não age dolosamente, com a intenção de praticar algo errado. Aí ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Porém confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. É isso que Deus precisa. E aqui a gente vê exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Quando a gente está ali, tudo em oculto, tudo fechado, quando a gente não se abre para confessar, para reconhecer e identificar, é onde o inferno ganha proporção. É onde ele tem liberdade para atuar. E aqui Davi fala como ele se sentia internamente, né? Caramba, os meus ossos estão se secando, o meu vigor se secou. Os meus ossos ali, eles sentiam um gemido. E é realmente o que acontece. Parece que a gente está sozinho, isolado, mas a gente não está. A gente tem um Deus no qual nós podemos confiar. Então não abra mão de ser sincero e realmente, caramba, abrir o seu coração. O que Deus precisa de nós é um coração verdadeiro, humilde, genuíno, que realmente reconhece, confessa e Ele nos perdoa. Amém? E reconhecer e confessar não pode ser entendido como um selo de derrota, de fracasso, de condenação. A nossa natureza mudou, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Na verdade, essa é uma decisão corajosa, da gente reconhecer a nossa total dependência e confiança no Senhor. Ele é o nosso tudo. E dele nós dependemos. Vou pedir agora para vocês abrirem Jeremias 17, no verso 5. Todo mundo achou, amém? Lá no verso 5 diz: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da sua carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Só até aqui, depois a gente continua. Nessa passagem, quando eu lia, eu sempre trazia nesse contexto, né? Caramba, maldito o homem que confia no homem, ou seja, a gente não pode confiar no outro. Caramba, minha expectativa tem que estar em Deus, eu não posso colocar minha expectativa no outro. Senão ele me decepciona, a gente não pode viver dessa forma. E, de certo modo, até também tem essa parte, obviamente, né? A nossa expectativa maior e o nosso coração tem que estar depositado em Jesus, no nosso Pai, no nosso Deus, porque Ele jamais vai nos decepcionar. Mas aqui o original fala: maldito o homem que confia no ser humano, ou seja, na espécie humana que Deus me trouxe. Cara, maldito o homem que confia em si mesmo. Porque o contexto aqui, ele vai todo trazendo para esse sentido. A gente não pode confiar em nós mesmos. Que faz da carne mortal o seu braço. Ou seja, coloca a sua confiança em si mesmo. Cara, a gente não pode nada sozinho. A gente é um ser totalmente dependente do Senhor. A gente não pode viver dependendo da nossa humanidade, da nossa força, achando, caramba, sozinho eu consigo. Não, sozinho você não consegue nada. Por isso que nós temos a Ele. Nós temos a quem recorrer. E nós temos acesso e liberdade para poder confiar no Senhor. Por isso a importância de sermos sinceros e reconhecermos: Senhor, eu preciso de Ti, sozinho eu não consigo. Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação. Porque essa pessoa que confia em si mesmo, a palavra de Deus diz, o coração se desvia do Senhor. Ele não tem liberdade para atuar naquela vida. Mas amém que não será o meu nem o seu caso, amém? Lá em 2 Coríntios 12, 9, não precisa abrir, lá Paulo diz: a minha graça, Deus falando, né, com ele, basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas,
nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Essa passagem parece meio contraditória. Como assim? Quando sou fraco é que sou forte. Porque as nossas fraquezas servem para evidenciar o poder de Deus e a nossa total dependência dele. Essa frase eu gostei, o Espírito Santo. Se você quiser anotar, as nossas fraquezas servem para evidenciar o poder de Deus e a nossa total dependência dele. E quando Paulo fala aqui de fraquezas, é porque ele reconhece as suas limitações, ou seja, a fragilidade da nossa humanidade, que sem a graça e o poder de Deus, ele não seria nada. E ele chega ao ponto de dizer, eu sinto prazer, ele sentia prazer nessas coisas, porque quando ele olhava para essas situações, vinha algo dentro dele, caramba, a graça de Deus me capacita, e eu não estou sozinho, com ele eu posso dizer que eu sou mais que vencedor, com ele eu vou avançar, e nada disso vai me parar, amém? E esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus que nos capacita, que nos ama incondicionalmente, a graça dele é maravilhosa. Vamos continuar lá em Jeremias 17, no verso 6, falando dessa pessoa, maldito o homem que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. É isso que acontece quando a pessoa coloca toda a sua confiança em si mesma. A gente não vai conseguir viver da forma que Deus tem preparado para a gente. E aqui a Bíblia vai descrevendo como essa pessoa fica. Olha lá, solitária, sozinha, isolada. Ela morará em lugares secos. Lembra lá de Salmo de Davi, o que ele falava? Que ele se sentia seco, a angústia que vem. Porque é exatamente isso. Você, caramba, eu estou sozinho, com quem eu posso confiar? Com quem eu posso falar? Com quem eu posso me abrir? Cara, você tem o Espírito Santo. Você tem o Senhor contigo. Não caia nessa cilada do inferno. Não caia. Não ache que sozinho você consegue algo. Nós dependemos sempre do Senhor. Mas no verso 7 diz, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Bendito é aquele que confia no Senhor. E a Bíblia diz que esse será frutífero, independentemente do que aconteça do lado de fora. No ano da seca, ele não vai temer mal algum, porque ele estará enraizado e fundamentado nessa verdade. A confiança e a dependência dele estarão no Senhor. E esse precisa ser o meu e o seu caso. A gente precisa andar dessa forma. A gente não pode depender e confiar em nós mesmos. A nossa humanidade é fraca. E é a graça de Deus que nos mantém de pé, firmados nessa verdade. No verso 9, dando prosseguimento aí, diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Só até aí. Essa passagem mexe muito comigo, porque aqui fala, cara, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ou seja, na naturalidade, na nossa humanidade, o nosso coração ele tende para esse lugar de corrupção. O que é corrupção? É aquilo que é fácil de ser contaminado, fácil de ser adulterado. Por isso que a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, pois dele procede as fontes de vida. Mas daqui Deus está, cara, nos mostrando a importância. Sem mim, vocês não podem nada. Olha como que é realmente o coração de vocês. Enganoso. Por isso a importância de todos os dias, a gente olhar para dentro de si. E assim como Davi orava, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Prova, sonda o meu coração, os meus pensamentos. E me guia por um caminho reto, um caminho de justiça, um caminho de santidade. Sem esse lugar, sem viver e ter um coração sincero, a gente não vai conseguir se manter de pé. Essa é a verdade.
Mas Ele, o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele prova os nossos pensamentos para dar a cada um de nós, segundo a decisão que nós tomamos, segundo os frutos das nossas ações. Então, não abra mão de ser sincero. Não abra mão de reconhecer. Hugo, mas está tudo bem com a minha vida. Não, eu estou de boa, não estou vacilando, não estou pecando, não estou errando. Cara, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. O nosso lugar é sempre estar olhando para Jesus. A nossa dependência é dele. E nós precisamos estar alertas e atentos todos os dias. E esse primeiro ponto é muito importante na nossa jornada com o Senhor. É ser sincero, se abrir, se render. É se expor realmente diante da presença de Deus. É um lugar que nós temos acolhimento. É um lugar que nós nos sentimos seguros. E nós não podemos viver diferente dessa forma. E o segundo ponto que eu coloquei aqui, que também é importante, é confessarmos os nossos erros e pecados uns aos outros também. Lá em Tiago 5, no verso 14 ao 16, eu vou ler para vocês. Lá diz: algum de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, o verso 16, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aleluia. Não estou dizendo aqui para você que você tem que sair abrindo a sua vida para qualquer um, para qualquer pessoa, não. Graças a Deus que Deus promove pessoas que podem estar ao seu lado. Você que é casado, a sua esposa, o seu esposo, vocês são uma só carne. Não caia na cilada de não ser sincero. Hugo, foi só um pensamento. Hugo, foi só uma conversa. Não. É a partir disso, de uma pequena concessão, que o inferno vai ganhando espaço. Da mesma forma com você, cara, aconteceu alguma coisa, estou passando por uma dificuldade, não estou conseguindo sozinho. Sozinho a gente nunca consegue nada. A gente tem a presença do Senhor, o Espírito Santo habitando em nós, mas Ele precisa da luz, da verdade. A gente não pode viver em oculto, sabe? A gente não pode viver escondendo coisas, a gente não pode viver carregando pecados de estimação. Ele nos chama para andar em vitória, para sermos libertos. Nós já fomos libertos, mas para andar em liberdade. Então não aceite viver de forma contrária, mas a Bíblia aqui fala algo poderoso, porque nós não fomos chamados para andar sozinhos. Você não é uma ilha para ficar isolada. A Polly falou isso no Conexão, nesse capítulo sobre relacionamentos saudáveis. Cara, a gente foi feito para se relacionar um com o outro. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele em primeiro lugar, mas também com outras pessoas. E aqui o verso 16 de Tiago 5 fala a importância de nós abrirmos o nosso coração e confessarmos uns aos outros. Chega para conversar com a sua esposa, seu esposo, seu pai, o seu líder, o seu pastor. Cara, Deus vai te apontar uma pessoa com quem você pode confiar, em quem você pode se abrir, para que a oração dessa pessoa possa possibilitar também a nossa cura. E aqui a gente sempre fala, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, mas essa súplica pelo outro, é em favor do outro, é quando nós nos colocamos no lugar do outro. Por isso a importância, cara, a gente não pode viver isolado, a gente não pode ficar sozinho, a gente tem que estar caminhando junto, abraçado, conectado, nessa verdade. Não caia na cilada de ficar sozinho. Deus não te chamou e não te criou para caminhar sozinho. Amém? E nós, em Cristo Jesus, nós já fomos habilitados. Mas nós precisamos ser capacitados todos os dias. Todos aqui são filhos de Deus, amém? Então você já foi habilitado. A presença do Senhor se faz presente dentro de você. Mas isso não quer dizer que só isso basta. Hugo, entreguei a minha vida para Jesus, sou nova criatura, meu passado ficou para trás, glória a Deus. Mas o que eu faço com isso todos os dias? Qual tem sido o meu comportamento diário? Qual tem sido a expressão do meu coração perante ao Senhor? Nós precisamos ser capacitados. E é a graça, é o poder dele dentro de nós. Por isso que Paulo falou, digo o fraco, eu sou forte. Porque é o poder dele dentro de nós que nos faz vencer. E eu peguei um exemplo aqui da autoescola. Né? Quando você está lá e você não sabe dirigir, você lá faz a autoescola, passa por todo o processo. E você sai o quê? Habilitado. Mas não necessariamente você sai capacitado. Pelo menos comigo não foi o meu caso. Eu saí meio inseguro, ainda não sabia estacionar direito. Todo mundo aí passou por isso ou não? Até hoje? Oh, glória! Por isso a importância de ser capacitado todos os dias.
Mas esse é um bom exemplo, sabe? A gente sai daquele lugar habilitado, temos uma carteira. Se alguém te parar, não, ó, estou habilitado aqui, tem algo aqui, ó, que comprova, passei pelas provas, já fiz a minha parte. Tá, da mesma forma, Jesus já fez a parte dele. Nós temos habilitação. Nós temos a carteira aqui, ó, sou nova criatura, filho de Deus. Mas o que eu faço com isso agora? Qual é a minha parte nesse processo de cooperação com Deus? Para que a gente possa ser aperfeiçoado continuamente, para que a gente possa ser capacitado por Ele. Porque se a gente depender só de uma habilitação, cara, é muito pouco. Se a gente, passei nessa prova aí, já fui. Cada dia vai ter uma prova nova, para a gente crescer, sabe? Para a gente avançar, subir um degrau maior ainda, no relacionamento com o Senhor, dependendo dEle. E essa é a nossa vida. Esse é como nós precisamos viver com Ele. Todos os dias, dependendo dEle sempre. Lá em 2 Coríntios 4,16, vou pedir para vocês abrirem. 2 Coríntios 4,16. Lá diz, o subtítulo é Viver pela Fé. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, se corrompa, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E isso é um convite para mim e para você hoje. Nós não podemos desanimar, independente da atual condição que você esteja passando, independente do lugar que você esteja vivendo. Ele nos chama a andar em fé. E fé é um posicionamento, muito mais do que um sentimento, muito mais do que uma emoção, muito mais do que, caramba, eu estou olhando ali, parece que não tem saída. Cara, a nossa saída é olhar para Jesus. Assim como foi com o rei Josafá, né? Ele não sabia o que fazer, mas ele declarou, os meus olhos estão postos em ti. Pois ele é a nossa esperança, ele é o nosso tudo. E aqui a Bíblia diz, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgasta, nosso ser exterior pode se desgastar, vai ser corrompido, vai desgastar, ser deteriorado, mas o que não pode ser corrompido é o nosso homem interior. Ele precisa ser renovado dia a dia. Mas aqui não fala que é um processo automático. É um comportamento ativo, é um comportamento que precisa partir de nós mesmos. Nós precisamos cooperar com Deus todos os dias. Nós precisamos fazer a nossa parte. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, aquilo que eu e você passamos, em nada se compara à glória futura. Aquilo que nós teremos com o nosso Deus e Pai. Por isso a nossa atenção, o nosso foco não pode estar nas coisas terrenas que são passageiras. Quando a gente pega lá uma câmera, coloca o foco em algo, cara, só aquilo que está no centro ali fica nítido. Todo o resto fica embaçado. Todo o resto perde o valor. E é a mesma coisa que a Bíblia está pedindo para eu e você fazermos. Que o nosso foco, a nossa atenção venha estar em Jesus. Que o nosso olhar venha estar fitado nele. Independente do que aconteça do seu lado, da esquerda, da direita. Cara, o meu olhar está em Jesus. É nele que eu confio, o nosso foco, e todo o nosso coração tem que estar depositado nele. E assim nós reinaremos em vida, na medida que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E nós fomos chamados para andar pela perspectiva da eternidade. E diante disso que a gente conversou aqui, eu queria trazer um exemplo de um homem de Deus e comparar um pouco com o rei Davi. O que veio ao meu coração é lá de rei Salomão. Como ele começou com o Senhor, sabe? Um cara ali que a Bíblia diz que Deus apareceu para ele num sonho lá em 1 Reis 3. Vamos abrir lá em 1 Reis 3, melhor. Primeira Reis 3.
lá diz que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Estou ouvindo aí um barulhinho de Bíblia, estamos chegando, né? Vou esperar vocês. Verso 3, 1 Reis 3. Lá diz: Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E Deus lhe disse: peça o que você quiser, que eu lhe darei. Meu Deus. Lá no verso, pula aí para o verso 7, diz Salomão respondendo: e agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, sabedoria para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Só até aqui. Essa história demonstra, né, como realmente o rei Salomão começou a sua trajetória com Deus. E aqui demonstra, cara, o coração dele humilde, sincero diante da presença do nosso Pai. Deus apareceu para ele em sonho, imagina, aparecer para você, pede o que você quiser. E ele não olhou para si, ele olhou para a necessidade do povo, naquilo que ele poderia contribuir para o chamado que Deus tinha dado para a vida dele. Ele fala: cara, eu sou uma criança ainda, eu sou jovem, você me chamou, meu pai Davi começou isso, e agora o que eu faço? Ele podia pedir riquezas, ele podia olhar para si, mas ele decidiu olhar para o chamado, para o propósito de Deus. E Deus o abençoou sobremaneira, com inteligência, com sabedoria, acima de qualquer outro ser humano. A palavra de Deus diz: nunca houve e nunca haverá. Meu Deus, isso é muito forte. Mas ele alcançou isso através da sinceridade, da humildade do coração dele. Esse era o segredo. E quando Deus olha isso, cara, Deus fica: caramba, não tem como não abençoar meu filho. Ele fala: você me pediu isso, mas eu vou te dar muito mais. Porque o coração dele não estava apegado às coisas terrenas, às coisas que se veem, que são coisas passageiras, que são coisas momentâneas. Mas naquele momento estava em fazer a vontade do Senhor, porque ele foi instituído como rei naquele lugar. E o que ele pediu foi sabedoria para lidar com aquele povo. Imagina, gente, não é fácil cuidar da nossa própria casa, imagina de uma multidão de pessoas, não é? E ele foi ali um coração humilde e sincero diante da presença de Deus. E, cara, isso agradou demais ao Senhor. Mas a gente vai ler aí, lá a partir do capítulo 9, 1 Reis 9, 4. Abre lá, por favor, só umas páginas adiante. Ele começou muito bem a sua trajetória, Salomão. E Deus o abençoou sobremaneira, e deu sabedoria acima de qualquer outro homem. Lá no 9, verso 4 diz, o Senhor falando com ele: se você andar diante de mim como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo eu lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, seu pai. E aqui Deus dando esse recado para ele, que Deus tinha feito uma aliança com ele, da mesma forma como ele começou bem, ele dando o exemplo de Davi, que era o pai de Salomão, para que ele continuasse nessa jornada, nessa trajetória, com um coração íntegro e sincero diante do Senhor. Mas a gente vai lá para o capítulo 10 agora, no verso 23. Nesse capítulo 10 fala sobre a rainha de Sabá,
que os reinos naquele lugar onde Salomão reinava sobre Israel, cara, eles ficavam impactados com tamanha sabedoria. Pô, por que tudo dá certo para ele? Tem alguma diferença aqui? Eu tenho que ir lá ver. E ela ficou espantada com tamanha riqueza e, sobretudo, sabedoria. Lá no verso 23 do capítulo 10 diz: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Tamanha sabedoria é essa que permanece até os dias atuais. Só você ler ali o livro de Provérbios, quanta sabedoria é a pessoa do Senhor, através da vida de Salomão, que escreveu cada verso tão maravilhoso para as nossas vidas. Só que a partir do capítulo 11, a gente vai ver como foi o final de Salomão. Ele começou muito bem a sua trajetória, mas aí está o detalhe: ele não perseverou em seguir o Senhor como fez Davi, seu pai. Um homem que se humilhou, que não pensou em si, que recebeu de Deus tamanha sabedoria, incomparavelmente não tinha, na verdade, comparação. Ninguém tinha recebido tamanha sabedoria, mas ao longo da jornada ele foi se perdendo. Lá no capítulo 11 diz: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônitas e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem ela com vocês, pois perverteriam o coração de vocês, para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele já não era mais fiel ao Senhor. No verso 6 diz: assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Só até aí. E aqui nos ensina, né? Nessa jornada com Deus, que a gente pode e deve, o nosso início, a nossa jornada ali, quando você entrega a sua vida para o Jesus, é maravilhoso, é tudo muito bom, é tudo muito alegre, mas como nós nos mantemos nessa trajetória. Isso que faz a diferença. Deus já tinha alertado para ele: ó, para que eu confirme a minha aliança contigo, você deve andar da mesma forma como seu pai Davi, com integridade e sinceridade de coração, porque a partir disso nós vamos reconhecer: caramba, para onde eu estou caminhando, para onde eu estou indo? Mas haverá uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando você se desviar para a esquerda ou para a direita, o Senhor está ali. Cabe a gente reconhecer e ter esse coração sincero, humilde diante da presença do Pai. Nós não podemos nos garantir naquilo que nós experimentamos ou recebemos de Deus um dia. E o ser humano, às vezes, ele se apega a isso, né? Imagina Salomão. Era o cara, né, da época. Sabedoria, rico, tinha tudo. Isso foi corrompendo o coração dele. A palavra aqui é essa: corrompendo o coração. Ele foi se perdendo. Ele começou bem, diante de tudo aquilo que foi apresentado para ele. Mas, infelizmente, ele deixou se corromper. E é o que a gente leu lá em Jeremias 17, que lá diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Cara, isso para mim é muito forte. E desesperadamente corrupto. Essa é a realidade do coração afastado de Deus. Ele tende para esse lado. E aqui o Senhor, ele mostra o outro lado, de Davi. E, cara, a palavra de Deus chega a dizer, né, que Davi é um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas a Bíblia não esconde os erros e os vacilos de Davi. Aí você fica se questionando: caramba, como a palavra de Deus chega a dizer essa verdade sobre um homem que cometia e cometeu tantos erros e pecados? Mas esse era o segredo. Ele andava em integridade de coração e sinceridade perante o Senhor. Quando ele errava, quando ele vacilava, ele era rápido para se arrepender. Ele se abria, ele se humilhava. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam falar a respeito dele. Ele estava preocupado em: caramba, eu desagradei o coração do meu pai. Eu pequei contra o meu Senhor. Então eu abro o meu coração para reconhecer e falar: eu dependo de ti, Senhor.
Então isso é muito importante, gente. A gente não pode abrir mão de viver e ter um coração sincero e íntegro diante da presença de Deus. Assim como Deus falou aqui para Salomão, infelizmente ele não seguiu o caminho do seu pai Davi. E isso é segurança para a nossa vida. Lá em Salmo 51, depois vocês podem ler em casa, é um salmo que Davi vai abrindo o seu coração, assim como você vê em inúmeros salmos. Cara, como Davi tinha esse coração diante do Senhor. É um coração que eu preciso ter, é um coração que você precisa ter. Que você possa ansiar ter esse mesmo coração. É uma qualidade que nós precisamos ter e buscar em todos os dias da nossa vida. Minha esposa pediu para eu ler, então eu vou ler, gente. Salmo 51, 10. Na verdade, vamos ler a partir do verso 1. Salmo 51. Aqui diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E essa parte que eu amo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Pula lá para o verso 16. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito, é o coração quebrantado e contrito. A esse não desprezará, ó Deus. Aleluia. Está vendo como ele agia? Isso é um exemplo para a gente. E quando você vai ver o contexto desse salmo, foi quando o profeta Natã foi confrontar ele. Porque Davi adulterou lá com Batseba e mandou matar Urias. Imagina, um rei estava ali naquele lugar, e lá na história até Natã começa a falar de uma segunda pessoa. Pô, esse cara fez isso e tal, e Davi fala: cara, que injustiça, ele tem que ser morto e tal. Aí Natã fala para ele: então, essa pessoa é você. Aí ele reflete: caramba, o que eu fiz? A importância de a gente ter amigos, companheiros um ao lado do outro, a gente não andar isolado. E aquele cara foi usado por Deus ali. Olha o que você fez, você errou e pecou. Mas esse Salmo 51 é Davi abrindo todo o seu coração. Então, independente do que você tenha feito, cara, um assassino, uma pessoa que mandou matar a outra, que adulterou, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Então, você não pode se desqualificar. Você não pode se sentir condenado e acusado, porque Satanás é derrotado. Você é mais que vencedor e você é filho, ele te ama incondicionalmente. Que você precisa ter esse coração sincero e reto diante da presença dele. Aqui ele fala: o Senhor não se impressiona com sacrifícios, com coisas que a gente pode fazer do lado de fora. Ele se impressiona e se alegra com a sinceridade do nosso coração. Um coração humilde, sincero, obediente, que teme, que honra e que valoriza ele jamais vai desprezar. E é nesse lugar que eu e você precisamos viver todos os dias. E Davi nos ensina a viver dessa forma. Então, que a gente possa aprender com a vida dele, com o caminhar dele, a manter o nosso coração íntegro e reto diante da presença do Senhor. Salomão ali nos mostra que ele começou muito bem a sua trajetória, mas no caminho ele se deixou ser corrompido. Então, tudo que nós precisamos fazer é ser renovado dia a dia na presença do Senhor, não se deixar ser contaminado.
Hoje, todos os dias é maravilhosa, né? Mas a mensagem pela manhã, se você não estava, convido você a estar ouvindo, foi bênção. E às vezes a gente precisa desse lugar de ser confrontado, sabe? Para a gente refletir, caramba, qual é a condição atual do meu coração? O que eu tenho feito? O que eu posso melhorar? Não quer dizer que, caramba, minha vida está toda errada, não. Mas o que eu posso melhorar? O que eu posso contribuir para o reino? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito no meu secreto? Onde eu tenho investido tempo na presença de Deus? O que tem me distraído? Tem tantas coisas que a gente pode ser sincero com Deus. E Jesus nos mostra isso lá no Getsemane. Ele não teve vergonha de falar, cara, eu estou triste, estou angustiado, eu sei que tem algo aí para frente que não vai ser agradável para mim. Ele chega para falar para o Pai, Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice, não é a minha vontade, mas é a tua, e eu decido fazer a tua. E a gente deve e precisa ser sincero diante de Deus, porque é a força dele dentro de nós que nos faz andar em vitória. É só ele, a gente não consegue sozinho. Por isso nós somos totalmente dependentes do Senhor. E isso hoje a gente pode trazer para a nossa realidade. Lá foi com Salomão, na época que ele vivia. Mas nós temos vivido os últimos tempos. E os dias são maus. A atmosfera do lado de fora, assim, espiritualmente falando, cada dia vai estar mais pesada. O engano tem pervertido a maneira das pessoas pensarem e agirem. Tem corrompido o coração das pessoas. E a gente não pode cair nessa armadilha. E eu vou convidar vocês a abrirem, já finalizando, em 2 Pedro 3, por favor. A gente lê essa passagem que é tremenda, falando sobre a vinda do Senhor. 2 Pedro 3, aqui vai falar um pouco sobre a vinda do Senhor. E como nós precisamos nos manter, sabe? Como nós precisamos decidir viver à espera até que Ele venha. E antes de ler com vocês, eu vou citar uma frase aqui da Joyce Meyer, que ela diz: eu posso não estar onde gostaria de estar, mas estou feliz por estar a caminho. E esse é o lugar, sabe? Às vezes, eu gostaria de estar num lugar melhor, em outra condição. Mas o que eu tenho feito hoje? Como eu tenho respondido a Deus hoje? Eu preciso me encontrar feliz por já não estar onde eu estava, mas estar caminhando para ser aperfeiçoado com Ele. Mas vamos ler aí em 2 Pedro 3, falando sobre a vinda do Senhor, e como nós precisamos nos manter alertas sobre o tempo que nós temos vivido hoje. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuram com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que o apóstolo de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Há alguma similaridade com o tempo que a gente vive? Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, isso aqui é maravilhoso demais. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o coração do nosso Deus. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Como esperar o Senhor? A partir do verso 11. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados,
esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, e considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação. Aleluia! E essa passagem nos alerta para como nós temos vivido, como nós temos esperado e ansiado a volta do Senhor, porque Ele está às portas. Isso deve ser algo para a gente refletir, como eu tenho vivido. E aqui Ele fala para a gente se esforçar, para que Ele venha encontrar uma noiva santa, imaculada, totalmente preparada, para que a gente suba juntamente com Ele, para que a gente possa ouvir: servo bom e fiel, entre no deleite do seu Senhor. E esse dia chegará, gente, e está mais perto do que a gente imagina. Mas é necessário a gente manter o nosso coração sincero, íntegro, reto diante da presença de Deus, assim como foi com Davi, um homem segundo o coração dele, que não deixará de fazer toda a vontade do Pai, para que venhamos ser encontrados nesse lugar, independente do que aconteça do lado de fora. Nosso olhar está para Ele. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso tudo. Nós não estamos sozinhos, e há uma obra ainda a ser feita, e Ele conta com você e conta comigo. Não abra mão de viver essa vida, de aguardar com expectativa. A própria criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus, que somos nós. Nós somos luz nesse mundo, e é para irradiar essa luz que nós fomos chamados. É para viver em santidade, não é ser perfeito, mas é se manter consagrado, é se manter separado, para viver no centro da vontade dEle, até que Ele venha. E o coração dEle é esse, Ele é paciente. Ele só não veio porque Ele ainda está dando novas oportunidades todos os dias. Ele é um Deus bondoso, ao mesmo tempo que Ele é justo. Ele é misericordioso, e a vontade dEle é essa, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E o arrependimento é algo que deve ser contínuo na nossa vida. A gente começou bem, fomos aceitos por Deus, habilitados, mas precisamos ser todos os dias capacitados. Não abra mão de viver essa vida, de ser sincero perante ao Senhor, de manter o seu coração íntegro, assim como foi Davi. Não abra mão de viver essa vida. Lá no verso 17 diz: tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Convidar vocês para se levantar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite tão poderosa. Uma noite de reflexão, eu sei, mas o Senhor nos convida a olhar para dentro de nós, a sermos sinceros diante do Teu altar. Nós não precisamos ter vergonha de nada. O Senhor sonda e conhece o mais íntimo do nosso coração. Independente, Pai, do que fizemos, nós não nos apegamos ao passado. Uma coisa fazemos, nos atentando para as coisas que estão diante de nós, avançamos, Pai, para diante de Ti, para o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. O Senhor nos chama, Pai, a andarmos, Pai, e vivermos, Senhor, em santidade. Essa geração, essa juventude, eu declaro uma juventude fortalecida no poder do Senhor, totalmente habilitada e capacitada pela ação do Espírito Santo, que não tem vergonha em expor e abrir o seu coração diante do seu Pai, que confessa os seus erros e os seus pecados, pois o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. O nosso passado ficou para trás, e hoje o Senhor nos chama e nos convida a andar em liberdade, a andar em vitória, a andar em ousadia e intrepidez, a viver no centro da Tua vontade, a caminhar contigo todos os dias da nossa vida. Eu declaro que nós começamos bem, mas vamos terminar melhor ainda. Eu declaro a sua juventude que persevera em seguir a Tua verdade, que não abre mão, que não terá o seu coração corrompido nessa geração,
mas que será sincero, que será pronto a se arrepender, que olhará para ti e falar: Jesus, tu és a minha esperança, tu és a minha salvação, tu és a minha luz. E eu declaro nessa noite, tudo aquilo que estava em oculto sendo aberto. A tua palavra chegou onde a tua luz chega, as trevas têm que sair. E eu declaro no nome de Jesus, essa noite, uma noite de cura e libertação. Eu declaro no nome de Jesus as mentes blindadas, eles reconhecendo pela revelação do teu amor, que eles são valorizados por ti, que eles podem confiar em ti, sabendo que nós não estamos sozinhos, sabendo que maior é o Senhor que habita em nós. Muito obrigado por essa verdade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Que isso venha irradiar dentro do nosso coração a gratidão por ti. Obrigado, meu Rei. Nós te louvamos, já te agradecemos. No nome de Jesus.